meus amados. Hoje, dia 1º de outubro de 2024, terça-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Queridos irmãos e irmãs, um trecho muito breve, mas muito significativo. O que nós percebemos aqui, novamente, a humanidade destes homens escolhidos por Jesus. Homens que ainda estavam sendo lapidados, homens que ainda estavam sendo formados no pensamento de Deus, não no pensamento meramente humano. Então nós vimos domingo João, que dizia: olha, nós vimos um homem expulsar demônios em teu nome. Ontem também ouvíamos na versão de São Lucas, mas no domingo São Marcos, dizendo: nós vimos um homem expulsar demônios em teu nome e nós o proibimos. E aí nós vemos este mesmo João, que diante da recusa dos samaritanos em preparar um lugar para Jesus, uma hospedaria, e é importante entender que o povo daquela região é um povo muito hospitaleiro, sempre foi, é típico, vamos dizer, dos povos semitas serem muito hospitaleiros. E aí, infelizmente, quando eles percebem que Jesus está indo para Jerusalém, não dão hospedagem para Jesus. E aí está a revolta de João e seu irmão Tiago maior. Mas vamos entender aqui. São Lucas fala assim que estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Ou seja, Jesus, para ser levado ao céu, ele precisa passar pela cruz. E onde ele vai passar pela cruz? Onde ele vai ser enterrado? Onde ele vai ressuscitar? Onde ele vai subir aos céus? Em que cidade? Jerusalém. Então, São Lucas nos diz: ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou os mensageiros à sua frente. Então Jesus, sabendo, ou seja, Jesus não fugiu da missão dele, ele sabia claramente qual era a missão dele: morrer na cruz. Então ele precisava ir para Jerusalém. Então ele tomou essa firme decisão: agora é hora, vamos para Jerusalém. Só que mandou os seus discípulos à frente para preparar o caminho. Quando eles entram num povoado de samaritanos, e como eu já tive a oportunidade de explicar, os samaritanos e os judeus são povos inimigos. Então os samaritanos não acolhem, porque percebem que Jesus está indo para Jerusalém. E ele sabia que somente quem ia adorar em Jerusalém eram judeus, porque os samaritanos adoravam no Monte Corizim. Basta você ver o diálogo que Jesus tem com a mulher samaritana. E nós vamos perceber que realmente existia essa disputa. Ela vai questionar Jesus, ela vai dizer: olha, vocês dizem que devemos adorar em Jerusalém. Nós acreditamos que nós devemos adorar aqui no Monte Corizim. Afinal de contas, quem está certo? E aí Jesus fala que vai chegar o tempo em que adorareis o Pai em espírito e em verdade. Então, ou seja, em todo lugar. Não vai ter um lugar específico para adoração. Porque o Monte Moriá ficava exatamente, o Monte Moriá é onde Isaac é oferecido pelo seu pai Abraão como sacrifício, quer dizer, não oferecido propriamente dito, mas ele, obedecendo a Deus, ele vai para oferecer o seu filho, e aí não é permitido. Então, em Jerusalém ficava o Monte Moriá, um monte, como eu disse, onde Abraão, iria oferecer o seu filho. Onde foi construído o Templo de Jerusalém, e que hoje está aquela cúpula dourada, que é uma mesquita.
Tá? Aquela cúpula dourada que você vê em Jerusalém, na foto de Jerusalém, é uma mesquita, é dos muçulmanos. Então era ali é o Monte Moriá. Então os judeus diziam que era ali no Monte Moriá, portanto em Jerusalém, que deveria se adorar a Deus. Enquanto que os samaritanos diziam que deveria ser adorado em Quarizim. Bom, resumindo, eles eram povos inimigos, tanto é que Jesus conta a parábola do samaritano, que deve ter chocado muitos judeus naquele período. Mas é interessante que diante desta recusa de não receberem o Senhor, aliás, não só o Senhor, todos, né? O que João diz? Ele diz simplesmente: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Não tinha entendido nada. Não tinha entendido que o Senhor não veio para destruir absolutamente nada. O Senhor não veio para condenar, ele veio para dar vida e vida eterna. Ele veio para salvar o mundo. Vai dizer São João. Então, é importante a gente entender isso e ficar claro para nós. Então, João, no meramente humano, o senhor quer que mande fogo do céu para destruí-lo e tal? Aí Jesus o repreende, aliás, os repreende, né? Porque o Tiago também participa disso daí. Jesus repreende, ou seja, Jesus dá uma bronca neles. E dali eles saem e vão para outro povoado. Ah, não querem receber aqui? Maravilha, vamos para outro. Não precisa destruir nada. Vamos para frente, todo mundo é livre. Acolhe o evangelho quem quer. E também as consequências. Ao acolher o evangelho, você é salvo. E ao rejeitar o evangelho, você perde a salvação. Mas cada um é livre para escolher, para fazer a opção que ele desejar. Deus não nos enfia goela abaixo o evangelho. É preciso que nós abramos o nosso coração para podermos acolher e, acima de tudo, viver a palavra. E, Senhor, nós queremos, de forma especial, acolher a Tua palavra, que nós possamos também anunciar, assim como estes homens que saíram à Sua frente, Senhor, para anunciar a boa nova do Evangelho. E que infelizmente não foram acolhidos, e muitas vezes acontece, Senhor, que nós não somos acolhidos quando pregamos a Tua palavra, mas que isso não nos desanime, mas muito pelo contrário, que nos mantenha firmes na nossa caminhada, sustentados, Senhor, pela Tua graça, sustentados, Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Mãe querida, mais uma vez pedimos a Tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje a Igreja celebra liturgicamente Santa Teresinha do Menino Jesus, uma jovem carmelita, portanto religiosa, monja, que morreu muito jovem, com 24 anos, padroeira das missões, sem nunca sequer ter saído do seu convento, sempre rezando, pedindo a Deus pelas vocações. Por isso, a padroeira mundial das vocações. Então, que Santa Teresinha também interceda por nós, que somos chamados a anunciar, a sermos missionários, não das vocações, das missões, me corrijo, padroeira das missões. Então, que nós possamos também, a exemplo de Santa Teresinha, orar e desejar anunciar sempre o Evangelho. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima e de Santa Teresinha do Menino Jesus, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.